Bom, me deram uma missão, eu espero poder cumprir para a honra e glória de Deus. O nosso texto é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Mas antes de olharmos para o texto, quantos aqui gostam de futebol? Levanta a mão. Quantos gostam de futebol? Não era preciso nem perguntar, não é? Não era preciso nem perguntar. Vocês, o brasileiro já carrega no sangue e os norte-americanos foram influenciados. Essa é a verdade. Mas um grande técnico no nosso país, ele disse que, olha, eu sinto dificuldade em formar uma equipe, mesmo aqui no Brasil, onde nós temos um celeiro de craques, e eu posso muito bem escolher 20, 30 atletas e ter um bom time, um excelente time. Mas o difícil é fazer com que eles joguem como uma equipe. Esse é o difícil. E por isso, nós podemos enxergar o que passamos muitas vezes com nossa seleção brasileira. Muitas vezes. Na França tinha uma verdadeira equipe, ou verdadeiros craques, mas eles não jogavam como uma equipe. Na igreja em Corinto, encontramos um quadro bastante lamentável. Bastante lamentável. Infelizmente, pois eles tinham perdido a sua referência central, Jesus Cristo. E o que encontramos? Encontramos alguém dizendo: eu sou de Cefas. Outros: eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Havia o partido, não é, de cada um deles. Não que Pedro tivesse formado o seu partido, ou Paulo, ou Apolo, mas havia as divisões. Alguns pensavam que a sabedoria humana era tudo. Podemos ver isto. O orgulho era algo que estava destruindo aquela igreja. Cada dia. Irmão, mantendo relação sexual com a mulher do seu pai. Terrível, né? Coisa terrível. Outros homens levavam os irmãos ao tribunal público. Irmão levando o irmão ao tribunal público. Alguns líderes achavam que eles eram os apóstolos
e rejeitavam aqueles que de fato eram apóstolos. Tinha grande dificuldade em reconhecer a natureza dos dons. A conduta das mulheres tinham trazido diversos problemas àquela congregação. No partir do pão, aí não havia a mínima consideração pelo irmão. Este, basicamente, é o panorama. É um retrato pequeno daquilo que havia na igreja em Corinto. Os da família de Crói, preocupados, foram até Paulo e relataram para Paulo tudo que estava acontecendo naquela igreja. E aí Paulo vem, pensa e começa a escrever esta epístola para aqueles irmãos. Porque Paulo amava aqueles irmãos. Aqueles irmãos também eram um pedacinho de Cristo Jesus. Mas precisavam voltarem à sua referência central, que eles haviam esquecido. E praticamente no versículo 10 de 1 Coríntios, Paulo chora por isso. Paulo clama, implora. E ele começa dizendo como: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Implora, convoca. Sejam, irmãos, inteiramente unidos em Jesus Cristo. E isto não só neste versículo. Nós podemos ver que desde o versículo 1 até o versículo 10, Paulo começa a dizer Jesus Cristo. Em cada versículo, você vai ver a presença do nosso mestre, a presença daquela pessoa que era o centro, deveria ser o centro da igreja, a fonte, o fundamento. Por que Paulo diz isto a eles? Porque no versículo 11 nós podemos encontrar: pois a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Crói de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Porque havia divisões. Porque Satanás tinha colocado no meio daqueles irmãos os seus espinhos, a sua praga, a sua doença contagiosa, que podemos denominar de discórdias, debates, diferenças, questões pessoais, questões doutrinárias, os falsos mestres, enfim,
os laços da unidade haviam sido destruídos, quebrados. Não havia naquela igreja uma boa equipe. Eles não trabalhavam como equipe, mas sim como um time. Tinha bons jogadores, mas eles não trabalhavam como equipe. E por isto é que no versículo 10, Paulo diz: antes sejais inteiramente unidos em Jesus Cristo. Esquece, abandona. Precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos ter o amor de Cristo. Precisamos ter a humildade de Cristo. Basicamente eu sinto Paulo dizendo isto àquela igreja. E Paulo exorta por meio deste nome, Jesus Cristo. É a base, é o foco da mensagem de Paulo. A mensagem que ele diz no versículo 23, do capítulo 1, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, que fomos chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Jesus Cristo, no capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a mensagem de Paulo. E no capítulo 3, versículo 11, o que é que ele diz? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele clama, ele roga, ele implora pelo nome de Jesus, para que aquelas questões, aquelas diferenças, aqueles debates, aquela tristeza, aquilo que era lamentável, aquilo que era vergonha, aquilo que era escândalo, acabasse de uma vez por todas. Jesus estava sendo negligenciado. Paulo convoca os irmãos a terem de fato a natureza de Jesus. Para mim, numa palavra mais sábia e mais eficaz, chamando esses irmãos a terem a mente de Cristo. Irmão, vocês precisam ter a mente de Jesus Cristo. E, poxa, a mente de Jesus, isto, vocês precisam disto. 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É o que Paulo diz àqueles irmãos, lá do primeiro século, quando tinham esquecido da sua fonte, do foco da mensagem. Agora, esta história real ficou no lá e então. E o aqui e agora? Como é? Como estamos hoje, em pleno século 21, como igreja santa do Senhor Jesus, como filhos do Senhor, unidos a Jesus Cristo, como estamos? Aprendemos
a lição que Paulo deu no primeiro século? Ou aprendemos a errar como aqueles irmãos do primeiro século? Analisa você como obreiro, como presbítero, como diácono, como evangelista, como servo. Analisa. O que é que você tem feito para promover a unidade na pessoa bendita de Jesus? Você tem trabalhado em prol disto ou não? Hoje, em pleno século XXI, como vai a igreja na sua cidade? Como é que está aquela liderança lá onde você congrega? São irmãos que têm a mesma disposição mental e o mesmo parecer? Ou eles vivem com debates, discutindo, não, você não pode usar essa roupa, não, você não pode usar esse sapato, não, você não pode comer aquela comida, não, você não pode isso, você não pode aquilo. Como é que está hoje? Porque o Laia então ficou na história. Serve muito mais para nós como exemplo para glorificarmos a Jesus Cristo. Simplesmente para isto. Hoje é lamentável, hoje, em pleno século XXI, quando eu vejo acontecer as mesmas coisas que nós pudemos ver no primeiro século. Na congregação onde eu congrego, tinha por 10 anos 20 membros e não saía disto, porque lá tinha eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e eu sou de Ciclano, e eu sou de Cristo. Por 10 anos não saiu disto aí. Há 4 anos que eles estão buscando cada dia mais viverem na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Hoje tem 92 membros. Mais de 30 pessoas estudando a Bíblia. Isto é, a mesma disposição mental que mudou, o mesmo parecer. Mas acima de qualquer coisa, isto é a presença de Jesus em nosso meio. Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Senhor, a nossa mensagem, a nossa vida é Jesus. Sem Ele, talvez não, com certeza, agora tivesse 5 membros. Mas como podemos andar regozijados? Porque desfrutamos do calor de Jesus naquele local. E com certeza aqui também. Com certeza. Mas pode ser. Eu vejo ainda. Eu posso dizer que eu vejo em algumas congregações divisões, discórdias, debates. E só temos um remédio que pode curar. Isto aí. Eu tenho a fórmula. Eu tenho o antídoto. É a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é o remédio que cura esta doença. A cruz de Jesus, ela mudou toda a história para cada um de nós. Quando todos nós, quer seja brasileiro, quer seja norte-americano,
quer seja, ano passado nós tínhamos um irmão aqui do México, me parece, mexicano. Onde quer que o irmão esteja, se nós estivermos olhando firmemente para Jesus Cristo, ajoelhado aos seus pés, arrodeado diante da cruz, com certeza vai haver em cada um de nós o mesmo parecer e a mesma disposição mental. Basta estarmos aos pés de Jesus, olhando firmemente para Ele, arrodeando a sua cruz. Fica certo disto, irmãos, como diversos obreiros, evangelistas, como eu já disse, servos, nós vamos trabalhar por isto. Nós vamos trabalhar para evitar qualquer tipo de divisão neste país. Porque o que nós queremos é viver unido na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós vamos exaltar o nome dele, honrar. E vamos mostrar a este país, onde há mais divisão do que tudo. Outro dia fiquei sabendo que tem aproximadamente 10.500 grupos religiosos só no nosso país, divididos. Pessoas que poderiam estar olhando para Jesus, unido com Jesus, estão basicamente tão distante do Senhor. Mas se nós estivermos unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, nós vamos mostrar neste país bem claro, bem visível, a igreja do Senhor Jesus. Eles vão olhar e vão ver que o povo de Deus tem uma identidade que se chama Jesus Cristo. Eles vão ver isto. E para isto, vocês fiquem certos. Eu vou fazer pergunta a vocês nesse momento e vocês vão ver. Podem observar que tipo de harmonia, que tipo de conjunto nós precisamos. Por exemplo, qual foi a pessoa que lhe ensinou o Evangelho? Eu vou dar 1, 2, 3, e eu gostaria que vocês respondessem ao mesmo tempo. Qual foi a pessoa que lhe ensinou o Evangelho? 1, 2, 3. Quem foi? Não. Qual foi a pessoa que ensinou a você o Evangelho? Que mostrou o Evangelho? Quem foi? Fala o nome dele, bem alto. Isso. 1. Todos de uma vez só. 1, 2, 3. Isso. Vocês entenderam quem foi que falou um para o outro? Do mesmo jeito, qual foi a pessoa que batizou você? 1, 2, 3. Quem foi a pessoa que lhe salvou? Quem foi a pessoa, quem é, de fato, o seu Senhor? Agora a harmonia. Nós precisamos viver assim, desta maneira. Desta maneira nós vamos representar bem como servos do Senhor. Desta maneira, o Senhor vai ser honrado, glorificado. Desta maneira, irmão,
com certeza, nós vamos estar fazendo com que a Igreja do Senhor cresça mais e mais. Mas não de espectadores, de servidores que adoram, que amam, que são apaixonados por Jesus Cristo. Que tem aquela paixão no peito. Onde quer que ele esteja, ele está lá, mostrando: eu sou de Jesus. Não apenas com suas palavras, mas de fato com a sua vida e com as suas ações. Vocês já viram uma orquestra ensaiando? Vocês já viram? E tem muitos músicos, não é? E cada um pega o seu instrumento e começa a tocar. Só que você não entende nada. É uma bagunça. Não é verdade isso? É uma bagunça. Não há harmonia. Só há apenas confusão. Agora, quando aquele maestro, ele pega aquela vara, vem, sobe ao pódio e começa a dirigir aqueles músicos, então, o que é que acontece? A harmonia. Podemos ouvir bem. De repente os instrumentos começam a tocar juntos, unidos, trabalhando como uma grande equipe. O que acontece quando o músico tenta tocar a sua melodia preferida? Ele pode até estar tocando certo. Ele pode estar bem afinado. Eles podem tocar a melodia dele preferida. Mas, certamente, é um caos. Nada funciona. Porém, quando todos olham para o mestre e obedecem àquela varinha dele, começam a tocar em conjunto, só assim é que a música sairá em perfeita harmonia. Só assim. A mesma coisa é na Igreja do Senhor. Quando todos nós estamos olhando para o nosso fundamento, que é Jesus Cristo, todos nós estamos fixos com aquele olhar, aí sim nós podemos ver a harmonia que é tocada na Igreja do Senhor. A harmonia perfeita, onde há entendimento, onde há louvor, onde há honra, onde há glória, simplesmente a Ele, Jesus Cristo, a nossa base. A nossa base é Jesus Cristo. Eu garanto, irmãos, eu garanto, que se nos esforçarmos para preservar esta mesma disposição mental, este mesmo parecer, estaremos mostrando ao mundo que Jesus Cristo é a única salvação, é o único caminho, é o único que pode dar a vida, é o único que restaura a minha família e a tua família. É o único, não há outro. Somos, de fato, totalmente remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Somos participantes da mesma vida. Alimentamos-nos do mesmo pão celestial.
Estamos unidos pela mesma cabeça vivente. Buscamos os mesmos fins. Cada um de nós somos herdeiros das mesmas promessas e habitaremos juntos para sempre nos céus. Fica certo disto. E podemos dizer, quão bom e quão suave é quando nós vemos os irmãos unidos, juntos, integrados nesta causa maravilhosa, onde cada um de nós sentimos honra por poder participar deste maravilhoso coro celestial. Não existe mais nada superior a isto. Precisamos, irmãos, lutar, deixar tudo que não agrada ao Senhor. Observar quando o adversário de Deus está colocando os espinhos para nos furar ou para separar um do outro. Nós precisamos ter a percepção, olhar e dizer, para trás de mim, porque nós somos de Cristo, hoje e sempre. Amém.